Saindo da história, agora o nosso papo vai girar em torno dos tecidos. Que tipos de tecido eu devo utilizar para pensar a fazer moda praia? Primeiramente, a gente pode pensar criar nossa coleção de moda praia tendo duas premissas. Eu posso ter uma temática, que eu vou escolher essa temática pode estar inspirada no Brasil, de uma forma geral, pode ser um tema específico, eu vou falar da floresta, eu vou falar de flores, vou falar de folhas, isso é muito abrangente. Você pode escolher um tema, fazer uma pesquisa sobre o tema, que é o mais comum, e depois ir atrás dos materiais, os tecidos que a gente vai falar agora. Ou essa criação da coleção, ela pode surgir de uma forma inversa. Você pode conhecer os tecidos, as cores do tecido e se interessar por aquelas cores e pelos materiais, e esses materiais te incentivarem, te inspirarem a fazer a coleção com alguma característica de alguma forma, tá? Pensando então sobre os tecidos. Os tecidos, a princípio, utilizados na moda praia são malharias. O que são malharias? São tecidos, gente, que diferente dos tecidos planos, eles têm alta elasticidade, né? Então a própria construção da malharia, que é diferente, ela deixa os entrelaçamentos dos fios mais abertos, ou seja, eles ficam mais elásticos. Essa por si só já é uma característica da malharia. Tá? Essa é uma característica da malharia. O tecido plano ele tende a ter ali a sua trama e urdidura um pouco mais fechado, ainda que não seja uma regra. Mas o entrelaçamento do tecido de malharia, que é feito de uma forma diferente, ele proporciona uma maior elasticidade, né? Ele tem um entrelaçamento mais aberto, e esse entrelaçamento dos fios permite com que o tecido ele estique mais. Isso tanto na largura quanto no comprimento, ainda que essas larguras sejam diferentes. Lembrando que a gente deve levar em consideração que para a moda praia, só a malharia não foi o bastante. A gente ainda precisava de um tecido que tivesse ainda mais elasticidade, tá? Para que esse tecido de malharia tivesse ainda mais elasticidade do que aquilo que a construção permitia que ele tivesse, injetou-se na fibra do tecido uma proporção de elastano, que é um material sintético que promovia essa maior elasticidade do tecido. Esse elastano ele também pode ser incluído no tecido plano, que é o tecido da camisa, como a gente conhece nos dias de hoje. Ele vai deixar o tecido mais elástico, no entanto, o que a gente quer na moda praia, o que a gente queria, buscava, era exatamente deixar a malharia ainda mais elástica do que a gente conhece. Então, para isso, colocou-se o elastano. É muito importante vocês lembrarem, quando forem fazer compra de tecidos para pensar a moda praia, lembrar que o tecido plano ele é diferente da malharia. Até no momento da compra. O tecido plano a gente compra por metragem. Então, você vai até uma loja, consegue comprar uma metragem desse tecido e ele vai ter um valor específico a partir do metro. A malharia, diferente do tecido plano, ela não vai ser vendida por metro. Não é uma exceção. Pode ser que em alguma loja específica, sim, ela possa ser vendida pelo metro. Mas geralmente, habitualmente, ela é vendida por quilo. Então é muito importante vocês saberem o valor do quilo do tecido e saber também qual o rendimento desse tecido de malha, que é diferente. Então, se eu tenho um tecido muito leve, como os fluites, os lights da Santa Constância, que são os tecidos que a gente mais usa para a moda praia, e que são os mais leves do mercado, eles têm um rendimento maior, costumam ter um rendimento de aproximadamente 4 metros. Então eles podem ser tecidos que custam até 100, 120 reais o quilo, mas tem um rendimento de 4 metros, ou seja, é diferente do tecido plano. Você paga pelo quilo e sabe e fica sabendo ali o quanto que aquela peça tem de rendimento. E isso é um questionamento que vocês vão colocar ali para o vendedor. Se é um tecido mais pesado, por exemplo, vou dar um exemplo fora da moda praia, o moletom, que é um tecido com construção de malharia, mas é um tecido muito mais pesado.
Então, o quilo do moletom, ele tende a render muito menos, aproximadamente 1,5 metro, às vezes não vai ter nenhum rendimento de 2, de 1 e pouco. Então, quanto mais leve esse tecido, maior vai ser o rendimento. Quanto mais pesado, menos rendimento. Então, é muito importante fazer essa relação e fazer essas contas entre valor do tecido, valor de quilo da malharia e qual o rendimento para vocês fazerem o cálculo de consumo, de quanto vocês vão consumir para fazer as peças de moda praia de vocês. Lembrando também, gente, que as peças de moda praia, elas são peças pequenas, né? Então são peças que por si só já consomem muito menos tecido do que as peças que a gente usa para fazer com tecido plano, as camisas, as calças, o consumo é muito maior. Eu costumo dizer que para armazenar as modelagens, para fazer o corte, para trabalhar o processo de produção das peças, é muito mais gratificante, porque as peças não precisam de tanto espaço para serem confeccionadas. Essa malharia específica que a gente já falou, que é a junção da malha com o elastano, que vai deixar a malha ainda mais elástica, ela vai receber um nome comercial no mercado de lycra. Mas lycra nada mais é do que a patente que esse tecido vai ser chamado, por uma patente criada pela própria lycra lá na década de 60 e que vai ser aplicada principalmente em lingeries. Na verdade, na década de 60, década de 50, 58, ela vai começar a se popularizar, mas entre a lingerie e não a moda praia. Então, para vocês terem uma noção, primeiramente, a fibra de elastano ela foi mesclada com algodão para fazer peças íntimas. Só depois, anos mais tarde, ela foi aplicada de fato lá na moda praia. Então, a gente vai chamar muito de lycras praias, mas lycra é muito importante que a gente leve em consideração que é uma patente e que essas lycras e que esses materiais que a gente chama de lycra nada mais são do que tecidos de malha com uma proporção alta de elastano, que vão proporcionar maior elasticidade para a peça. Essa proporção de elastano no tecido de moda praia, na malha de moda praia, geralmente vai variar entre uma porcentagem de 15% até 4%. Então, quanto maior a porcentagem de elastano, maior elasticidade, maior aproveitamento eu tenho do tecido, porque a minha peça pode ser menor, o meu molde pode ser menor, porque ele vai esticar mais. Então, eu vou conseguir economizar tecido. Quanto mais elastano tiver, mais aproveitamento do tecido. A gente já falou que a gente tem as malhas mais finas que têm rendimentos maiores e a gente tem em contrapartida as malhas mais grossas. A gente falou das malhas da Santa Constância, do Fluid, do Light, que são tecidos muito utilizados não só para fazer biquínis, de marcas como a Líquido, por exemplo, que trabalham peças com tecidos mais leves, mas também são tecidos que são muito utilizados para se fazer o forro. A gente tem o forro ali trabalhado de poliamida, mas geralmente o forro de moda praia, ele tem um aspecto mais poroso, né? Com um toque não tão liso. E as lycras têm um toque mais liso do que os forros. Então, muitas marcas utilizam os tecidos, esses tecidos mais finos, para fazerem o forro das peças. Em contraponto, a gente tem as lycras que a gente chama de praia, a gente tem uma tecelagem referência na moda praia, que é a Rossetti, né? Que é uma marca, inclusive, que faz parte de uma das marcas de moda praia mais conhecidas do Brasil. Essa marca, ela além de ter a sua própria marca de moda praia, ela é uma tecelagem que fornece tecidos para diversas outras marcas do Brasil e também é uma estamparia. Enquanto estamparia, ela se chama Salete. Então, ela faz estamparia para diversas marcas e também constrói e vende o seu próprio tecido. Ela tem uma gama diversas de lycras, né, de tecidos de malharia para moda praia na sua cartela, com diversas cores, mas ela é muito conhecida principalmente pelas lycras de compressão, né, que não são
de compressão, mas elas têm as características com gramaturas mais altas, elas modelam o corpo, né? São lycras mais grossas, principalmente. Uma das mais conhecidas é a lycra trilobal. Já foi conhecida no passado como a lycra lingerie. Essa é uma das minhas favoritas. É uma lycra bastante grossa e que ela tem uma espécie de brilho, né? Um brilho muito sutil, mas que dá uma característica que traz um refinamento para o tecido. E esse material é um dos queridinhos pelas praias, pelas marcas de moda praia mais conhecidas no Brasil. Quase todas as marcas trabalham aí com esse tecido chamado de trilobal, mas que também já foi conhecido no passado como lycra lingerie. A gente não tem uma variedade muito grande de lycras. As peças, geralmente, quando são criadas, elas são pensadas em beneficiamento, estamparia, aplicações, aviamentos. Dificilmente elas têm características muito diferentes. A gente teve nos últimos anos um boom de tecidos aparecendo com características de materiais acrílicos, com brilhas, com lycras metalizadas. Então, que são novidades que acontecem, mas de forma pontual. As lycras, elas não têm no mercado uma grande gama de materiais para moda praia específica. Então, os estilistas têm que realmente investir em estamparia, em beneficiamento, em criação, em recortes, que é onde você pode mesclar cores do mesmo tecido ou mesclar tecidos diferentes numa mesma ideia para trazer uma peça com um formato mais criativo nesse sentido. Alguns desses tecidos têm proteção UVB e algumas tecelagens já trabalham pensando sustentabilidade e tem esses tecidos ecológicos que já proporcionam um impacto menor ali na sua produção, né? Uma dessas marcas referência é a Santa Constância, que já trabalha esses tecidos que impactam menos e que tem essas características com mais pensamentos sustentáveis. Falando um pouco de fornecedores. Os nossos fornecedores de moda praia, fornecedores de rua, basicamente, já que a gente já falou de algumas marcas importantes para a gente comprar esses artigos têxteis, que é o caso da Santa Constância, que é o caso da Rossetti, que são marcas expoentes na moda praia, além da Advance, que é uma marca muito conhecida e que são tecelagens, não são lojas de rua, tá? E aí essas tecelagens, elas vão vender esses produtos em outras lojas, né? Em lojas de rua, para outras marcas, ou até mesmo vão vender aí de forma online. Mas geralmente essas vendas elas são sempre pensadas para o consumidor de atacado. Então, para quando você realmente quer fazer uma compra com uma característica mais ambiciosa em relação a essa metragem. Não metragens pequenas. Por exemplo, a Salete faz vendas mínimas de 100 metros. Lembrando que 100 metros de tecido para se fazer moda praia é muito tecido, né? Pensem ali o tamanho do biquíni cortininha, em que você consegue fazer um biquíni cortininha num tamanho P, com uma metragem de um quadrado de 17 por 17 centímetros, né? Um dos lados. Então é realmente muito tecido. Então, para os que estão começando, a minha dica é que não procurem as tecelagens, não procurem os fornecedores, que é assim que a gente chama. Procurem as lojas de rua. Lá no Bom Retiro, que é o espaço mais adequado para fazer essa compra desses artigos têxteis para moda praia, a gente tem uma rua que se chama Três Rios, que é uma rua que fica ali muito próximo da José Paulino, muito próximo da Estação da Luz. Ela já foi no passado, há uns anos atrás, considerada a Rua da Lingerie. Nos dias de hoje, a gente tem essa rua como uma das ruas que mais tem artigos têxteis para se fazer moda praia, né? Diversas lojas, a Melody. A gente tem a padronagem Castelinho, que mudou-se, inclusive recentemente, então ali da Rua Três Rios para a Rua da Graça, então ela não está mais ali, é uma das ruas, é uma das tecelagens mais famosas do Bom Retiro para se vender malharia, para se vender o artigo para se fazer moda praia. É também uma das lojas mais caras atualmente, e a gente tem em contraponto a Melody, que tem os mesmos artigos e é uma das
uma dos fornecedores diretos das lojas de rua que tem, então, esses materiais, esses artigos com o menor preço e vende os mesmos materiais. Mas é importante que vocês andem ali pela rua, porque é uma rua muito importante, não só para os tecidos, mas também para aviamentos, que a gente vai falar um pouco, e que vai ajudar vocês construírem o produto de moda praia de vocês também num só lugar. A gente tem as lojas de rua da região do Brás, ali basicamente as que ficam mais próximos do metrô Bresser e da rua Bresser, que vão vender sim tecidos de malharia, vocês vão encontrar peças de moda praia, lá também artigos de moda praia também na região, mas não com uma gama tão grande quanto vocês vão encontrar no Bom Retiro. Por ali talvez vocês encontrem uma ou duas lojas que vendam de fato esses artigos, que a gente chama artigos de lycra, sendo ofertados de uma gama muito ampla. O Brás, nesse sentido, é um espaço um pouco mais desorganizado que o Bom Retiro. Muitas vezes, tecidos que a gente vai comprar não tem ficha técnica, não especificam o fornecedor, então eles vendem diversos tipos de malha com qualidade inferiores, também como lycra praia, que é um nome comercial. Então, o Bom Retiro, claro que existem algumas lojas sim no Brás com essa característica de vender produtos específicos de fornecedores, mas o Bom Retiro ele vai concentrar de uma forma mais ampla essas marcas, essas lojas que vendem esses tecidos com característica. Por isso que é sempre muito importante que vocês anotem a composição do tecido, qual o fornecedor, a referência da cor, né? E a ficha técnica, para vocês saberem colocar isso depois na etiqueta de composição, porque depois de fazer o produto, independente de etiqueta de marca, se vocês vão ter uma etiqueta só para a marca de vocês, se vocês vão desenvolver uma placa de metal, que é algo muito comum na moda praia, e procurar um fornecedor para fazer essa ferragem, vocês vão ter que colocar a etiqueta de composição, que é uma exigência para venda física. Então, se vocês vendem online, não é uma exigência colocar a etiqueta de composição, mas essa etiqueta é obrigatória e passível de uma multa super alta quando vendida em um ponto de venda fixo. Então, é muito importante se atentar para isso, e se atentar para rendimento, composição, enfim, e todas as informações possíveis sobre o artigo e sobre o fornecedor.